Oi. Ai, 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 ai. Ó, bom, a culpa é do Léo. Eu estou com um problema de tosse, irmão, mas o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, amém? Havíamos dito que os 3 primeiros livros do Novo Testamento são livros que relatam a biografia do Senhor Jesus. Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam a biografia do Senhor Jesus. E os 3 encaram a biografia do Senhor Jesus de um ponto de vista diferente. Mateus, por exemplo, ele enfatiza a vida de Jesus como rei, o rei de Israel. Marcos faz alusão e ele enfatiza a Jesus como o servo de Deus. E Lucas faz ênfase a Jesus como um nome normal, comum e normal, porque Jesus, amados, ele foi um nome comum e normal. Ele se despojou da sua divindade. Não quer dizer que ele deixou de ser Deus, porque não podia sair dessa esfera, mas ele decidiu voluntariamente se despojar de tudo isso e viver como um nome comum e normal, como você e eu. Né? Para nós é difícil pensar a Jesus indo, por exemplo, ao banheiro. Ninguém pensa isso de Jesus, né? Mas ele ia no banheiro. Ele tinha dor de barriga, ele tinha dor de cabeça, ele se cansava, ele chorava, ele até às vezes se irritava, e tudo isso sem pecar, sem pecar. Então, o livro de Lucas nos deixa claro que ele apresenta a Jesus como o exemplo de homem. Aqui nós temos homens, e Jesus, irmãos, homens, Jesus deve ser nosso exemplo de vida, deve ser Ele nosso exemplo para a minha vida. Se eu quero ser um melhor pai, meu exemplo deve ser Jesus. Se eu quero ser um bom filho, meu exemplo deve ser Jesus. Se você quer ser uma boa esposa, que eu acredito que você queira ser, seu exemplo deve ser Jesus. E em todas as nossas áreas. Por quê? Porque Jesus foi o homem perfeito. Mas o livro de Lucas, amados, ele nos apresenta a um Jesus como homem, com uma necessidade imensa de orar. Ele precisava de orar. Irmãos, isso para mim foi chocante. Porque os textos a biografia de Jesus tem texto paralelo, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus e Marcos, ele menciona os mesmos eventos de Lucas, só que Mateus e Marcos, ele não menciona uma coisa, que Jesus, em todos os eventos dele, ele precisou de orar. Se lembram que a semana passada nós compartilhamos isso? E eu quero compartilhar, quero que vá na sua Bíblia para voltar a relembrar. Em Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versículo 2. Jesus está no seu batismo. Jesus está no seu batismo. Capítulo 3, versículo 21 diz: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também não foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo.
Se você revisar, amados, olhe para mim agora. Se você revisar este mesmo texto em Mateus e em Marcos, ele relata no mesmo. Só que Mateus e Marcos não menciona que Jesus estava orando. Ele não menciona. Só Lucas menciona este fato, que Jesus estava orando. E por isso os céus abriu, e por isso se ouviu a voz do Senhor. Para Lucas está claro que este homem Jesus, para que essas coisas acontecessem na sua vida, precisava de orar. Para que os céus abrissem para ele, para ouvir a voz do Pai dizendo: tu és meu filho amado. Ele precisava de orar. Esse foi o primeiro texto. E a lição que nós tiramos desse texto é que nós precisamos orar e ter uma vida de oração para que os céus estejam abertos para nós. Quando nós não oramos, temos céus fechados. Quando oramos, temos céus abertos para a comunidade do Senhor, para a igreja do Senhor e para nossas famílias também. Amém, amados? O outro texto que nós vimos foi em capítulo 5. Versículo 15, versículo 16. Disse, porém, o que dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas as suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amados, volto a dizer, Mateus também menciona este fato. Marcos também menciona este fato. Mas só Lucas menciona o fato de que Jesus fazia milagres e curava enfermidades e acolhia os enfermos, porque ele orava. Só Lucas registra isso. Lucas nos ensina que para o homem, Jesus, para ele ser efetivo no seu ministério, para ele ser efetivo na sua obra na terra, precisava de oração. E essa lição nós trouxemos para nós. Irmãos, para nós termos um ministério efetivo no Senhor, para nós sermos pais efetivos no Senhor, para nós sermos mais de Deus em nossas vidas, precisamos de oração. Não podemos viver uma vida cristã sem oração, porque sem oração não haverá poder para fazer o ministério e a obra do Senhor, seja no lugar que for, seja no meu trabalho, na minha escola, em qualquer lugar, não haverá poder. Então eu trago para vocês a terceira lição na vida de Jesus no livro de Lucas. Ela está no capítulo 6 agora. Vai comigo no capítulo 6. Aqui, amados, antes de ler, eu vou lhe dizer já o princípio. O princípio é que precisamos urgentemente, antes de tomar qualquer decisão, precisamos orar. Precisamos orar antes de tomar decisões nas nossas vidas, sejam pequenas, sejam de meia importância ou sejam de grande importância. Antes de qualquer coisa, precisamos orar. Capítulo 6, versículo 12 e 13. Diz, naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou para si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão,
Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Amados, Jesus, ao saber de que precisava organizar sua casa, a igreja do Senhor, ao saber que precisava enviar e deixar homens idôneos, aqui, ele não saiu escolhendo, apesar que já caminhava com alguns deles, mas ele não saiu assim, fazendo uma escolha à toa. Jesus, como homem, precisou se retirar para orar antes de escolher os seus 12 apóstolos. O texto diz que passou a noite inteira orando. Ele não fez 10 minutinhos de oração. Ele não falou assim: ai, Senhor, me ajuda. Ai, Senhor, tem misericórdia. Ai, Jesus, me ajuda. A Bíblia diz que ele passou a noite inteira orando. A noite inteira, você sabe isso? A escuridão inteira ele esteve em oração. E a outro dia de madrugada ele foi até seus discípulos e fez a escolha certa. Irmãos, eu olho para mim, para a minha vida, quantas vezes na minha vida eu fiz decisões, tomei decisões, algumas pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor deram certo, mas outras não. Por quê? Porque eu ignorei este princípio do Senhor, que antes de tomar uma decisão, eu necessito consultar com o Senhor. Preciso consultá-lo com Ele. Preciso buscar direção do Senhor. Toda decisão, amados, deve ir acompanhada, deve estar banhada de oração. Nós não podemos, como cristãos, ignorar a direção e o trabalho do Espírito. Porque o trabalho do Espírito é nos guiar. O trabalho do Espírito é nos acompanhar, é nos levar pelo caminho. Nós não podemos, amados, ignorar o ministério do Espírito Santo. E nós pecamos, nós entristecemos ao Espírito quando nós tomamos decisões sem consultá-lo. É verdade, amados, que há vezes há decisões que precisam ser tomadas depressa. Houve foi Neemias. Ele era copeiro do rei. O rei lhe perguntou: por que você está triste? Ia servir o vinho, por que você está triste? Aí ele temeu por sua vida, porque podia ser interpretado que ele estava ansioso e confuso, e podia haver alguma estratagema para matar o rei, Artaxerxes. Aí ele falou: não, meu rei, o que acontece é o seguinte: minha alma está triste porque Jerusalém está com muros derribados. E aí o rei lhe perguntou: o que eu posso fazer por você? Rapidamente, diz a Bíblia, o texto, que ele orou ao Senhor. Mas foi um caso, né? Ele orou ao Senhor e veio a palavra do Senhor. Mas por quê? Por quê? Irmão, se você vai no capítulo 1 e 2 do livro de Neemias, você vai ver que já Neemias estava um tempo orando, em jejum e oração diante do Senhor. Ele não sabia que ia acontecer, mas porque houve oração, porque houve jejum, porque houve cinza, porque houve panos de saco, porque houve humilhação e quebrantamento diante do Senhor, o Senhor tocou o coração do rei. E Neemias teve a resposta do Senhor. Devemos, irmãos, aprender a seguir a orientação do Senhor.
Irmãos, se isso eu admito, para mim é um pouco difícil. Mas, por enquanto você caminha com o Senhor, caminhe, ande com o Senhor, ano tras ano, e você vai começar a entender como é que nosso Senhor se move. É um andar com o Senhor. Quando você conhece um amigo de prontidão, às vezes você não sabe como é que ele vai reagir a certas situações, mas com os anos você caminha com ele e você já sabe. Homens e mulheres que caminham com Deus aprendem a ouvir Deus, aprendem a entender o propósito de Deus, aprendem a andar em conformidade com a nuvem do Senhor. O povo de Israel, no livro de Êxodo, disse que aprendeu a entender Deus pela nuvem. Se a nuvem se mexia, eles se mexiam com a nuvem. Se a nuvem se parava, eles paravam com a nuvem. E nós precisamos, amados, precisamos aprender a caminhar com o Senhor, a entender, sabe, a perceber o movimento do Espírito. Não podemos, irmãos, devemos deixar de viver essa vida apática, o Espírito a 20 metros, e eu caminhando sozinho, tomando minhas decisões, indo para onde quiser que eu vou, fazendo o que quiser, o que me dá o prazer fazer. A satisfação no Espírito, a satisfação no Pai, quando nós queremos e aprendemos a caminhar, entendendo sua vontade. Senhor, será que é para fazer este negócio? Senhor, será que é para demitir esta pessoa? Senhor, será que eu tenho que comprar esta empresa? Será que eu tenho que vender, Senhor? Será que eu tenho que me mudar para este lugar? O Senhor disse, tolos, vocês não sabeis se o dia de manhã estareis vivos, né? A gente faz plano assim à toa, né? Livro de Tiago, faz plano. Amanhã, segunda-feira, tenho que visitar este outro. A vezes, quando falo assim, aí vem a voz do Espírito através da minha mulher, né? Você conhece essa voz do Espírito, né, Laerte? A voz do Espírito através da esposa, né? E a esposa disse, se Deus quiser, se o Senhor permitir. Amados, precisamos aprender desse nosso mestre. Senhor, posso viajar? Posso comprar? Posso vender? Posso namorar aquele menino? Senhor, posso namorar aquela menina? É tua vontade me casar com ele, Senhor? É tua vontade me casar com ela? É tua vontade, Senhor, que minha amizade seja este grupo? É tua vontade, Senhor? Irmãos, aprendamos, antes de tomar decisões, orarmos como fez nosso Salvador. Volto a dizer, há decisões que às vezes você já sabe a resposta, aí você tem que agir. Tem que agir, porque você já sabe qual é a vontade do Senhor. Tem que agir. Mas há outras coisas que você precisa perguntar ao Senhor. E você já sabe o que fazer, por quê? Porque você já esteve diante do Pai em oração, né? Quando você ora ao Pai e diz, Senhor, me guia-me neste dia, Senhor, guia-me nesta segunda-feira, guia-me nesta semana. Aí vem a resposta do Senhor e você já sabe o que fazer. Busquemos entender a vontade do Senhor, amém. Amém, amados. Orar para ver para onde que a nuvem se está mexendo. Tá, amados? Se a nuvem se mexeu para a esquerda, mexa-se para a esquerda. Se mexeu para a direita, mexa-se para a direita. Em nome do Senhor Jesus. Outro princípio que encontro aqui na vida de Jesus está no capítulo 9.
capítulo 9, versículo 18. Versículo 18 ao 22, leia comigo. Estando ele orando à parte. Ai, que coisa linda, amados. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias. E ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: eu sou Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Notemos, amados, de novo, que Mateus, primeiro livro da biografia de Jesus, conta este mesmo episódio, lá no capítulo 16. Não é para ir lá, tá? Mateus também conta o mesmo episódio. Desculpa, Mateus conta no capítulo 16, Marcos também conta no capítulo 8, o mesmo episódio. Mas só Lucas, olha a surpresa de novo, mas só Lucas menciona e abre o texto dizendo que ele se retirou à parte para orar. Mateus não menciona isso, Marcos também não menciona, mas Lucas menciona, porque para Lucas é importante nos dizer mais uma vez que o homem mortal, comum, o homem que ama a Deus, precisa de oração, precisa ter uma vida ativa de oração, precisa que sua vida seja vida de oração, precisa sim. Agora a pergunta, Jesus disse que, estando ele a orar, acharam-se presentes seus discípulos, a quem perguntou: quem disse nós outros que eu sou? Aí uns dizem que você é Elias, outros dizem João Batista, e outros dizem algum profeta que voltou, né? Que retornou. E Jesus pergunta: e vocês? Quem disse vocês? Eu estou falando para vocês, os apóstolos. E vocês? Quem dizem? Quem acreditam que eu sou? Aí se levanta Pedro e disse: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Agora a pergunta é: por que Jesus estava orando? Qual era a oração de Jesus? Porque o texto diz: estando Jesus a orar à parte. Qual era a oração de Jesus? Sabe por que Jesus estava orando? Para que os olhos dele sejam abertos. Para que seus olhos sejam abertos. Eu imagino o Salvador orando: Senhor, abre os olhos destes meus discípulos. Que eles entendam quem sou eu. Que eles possam me ver. Que eles possam entender meu ministério. Que eles possam ver que eu não sou um milagreiro só. Por quê? Porque se você ler os versículos anteriores, você vai ver que houve uma multiplicação de pães e peixes. Ai, o pessoal estava encantado com ele. Ai, estava feliz com Jesus, que dava pão, que dava peixe, que alimentava, que dava de tudo. Todo mundo estava amando Jesus, porque ele dava coisa, né? Quantas vezes nós estamos assim, amados? Amamos Jesus porque ele nos dá peixes, nos dá pão,
nos dá sustento, me deu um carro, me deu outro carro, minha empresa está funcionando, meu matrimônio está ótimo, todas essas coisas, como é que Ele é bom, como Ele me dá peixe e me dá pão. Irmãos, mas Jesus estava querendo outra coisa. Jesus estava querendo que eles entendessem quem realmente Ele era, qual era o papel dele, quem realmente Jesus era. E me imagino Jesus orando: Senhor, oh Pai, abre os olhos de Pedro, abre os olhos de João, para que me vejam, vejam a minha missão, vejam quem realmente sou eu. Irmãos, e a lição que eu tiro daqui é que nós precisamos orar para aqueles que estão ao nosso redor possam ver Jesus. Sim, amados. Irmãos, nós temos parentes que não conhecem Jesus. Você pode dizer: Maringá está infeccionada de evangélicos. Tem a igreja por todo quanto canto. Sim, graças a Deus. Mas se você olhar só para seu canto, só para sua família, a gente que vai no inferno, porque nós não pregamos o evangelho do Senhor Jesus. A gente que vai passar uma eternidade se nós não pregamos o evangelho para eles. E não é tão só pregar o evangelho, é orar, é queimar nosso coração por aqueles que não conhecem Jesus. Ou como nos temos tornado insensíveis, como nos temos tornado apáticos. Não conhece mesmo. Um dia ele vai ver, um dia você vai encontrar com o juiz lá. Irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Irmãos, nós precisamos aprender a cair em oração, em prantos, em lágrimas, em jejum, em súplica diante do Senhor por aqueles que não lhe conhecem. E suplicar: Senhor, abre os olhos deles. Quando você esteja do lado de seu parente, de seu amigo, ore ao Senhor: Senhor, salva-o. Salva meu pai, salva minha mãe, salva meu irmão, salva meu cunhado. Ele não tem salvação, Senhor. Tem misericórdia dele. Era Jesus orando para que Pedro pudesse ter uma luz do Espírito e lhe ser revelado: este Jesus não é só um milagreiro, não é alguém somente bom, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus. Irmão, se conta a história, se você não tem ouvido, busque a história do irmão David Brainerd. Um rapazinho, amados, era um rapaz, 29 anos, ele morreu, com 29 anos. Ele entregou sua vida para o Evangelho, genro do famoso pregador Jonathan Edwards. Irmãos, ele teve um profundo chamado para pregar o Evangelho aos índios, amados, aos peles vermelhas lá nos Estados Unidos. Mas ele entendeu que antes de entrar e pregar o Evangelho, ele precisava banhar a sua pregação de oração. E a história dele, porque ele escreveu sua história, ele escreveu sua biografia. E essa biografia serviu para tantos outros missionários serem inspirados por essa biografia. E ele disse que ele agonizava em oração de longe, com neve, com graus abaixo de zero. Mas disse que ele, de tanto orar, ele suava. Muitas vezes as peles vermelhas, se rastejando, quiseram matá-lo. Mas ao vê-lo orando, chorando, clamando a Deus, eles não tiveram coragem. Um dia ele conseguiu entrar à tribo e foi aceito. Mas tudo isso depois de muita oração. Ele preparou o sermão para pregar em Isaías 53. Né?
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Mas Ele foi traspassado pela nossa transgressão e Ele preparou o sermão. Vou preparar isto. E estava cheio de Deus. Aí Ele entrou, quando chegou e preparou e todo mundo estava ao redor dele, ele faltava o tradutor. O tradutor não chegou. O índio tradutor havia ficado bebendo, irmãos. Mandou ele chamar. Quando chegou, o tradutor estava bêbado, caindo de bêbado. Mas como ele havia banhado sua pregação de oração, ele pregou a si mesmo. E falou para ele, você fala para eles. E o homem bêbado começou a traduzir. Irmãos, o poder de Deus foi tão grande, que aquele mesmo tradutor bêbado, o Espírito Santo agiu nessas palavras, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E o Senhor se moveu em meio dos índios. E houve conversão, e houve quebrantamentos, e houve prantos, e o Senhor salvou e começou um processo de salvação em meio deles. Porque este homem entendeu que nossa vida tem que ser banhada de oração. Não podemos viver vidas se não estiver completamente, amados, cheia de oração ao Senhor. Irmãos, acontecem muitas coisas esquisitas quando nós oramos. Muitas coisas que são esquisitas assim. No livro de Daniel, o profeta ora ao Senhor. E o texto, só eu vou ler. Fique aí, não perca atenção aqui. Ele está orando durante 21 dias. Eis que certa mão me tocou, disse ele. Sacudiu-me, me pôs sobre meus joelhos e as palmas das minhas mãos no chão. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer, presta atenção, lhe disse. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis, sou enviado. Ao falar ele comigo, disse Daniel, estas palavras, eu me pus em pé, tremendo, porque a visão que alguém está falando com ele. O texto não diz, provavelmente, claro que sim, era um anjo. E ele treme pelo que está acontecendo com ele. Lembra, ele estava em oração. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras que eu vim. Aqui é que está o esquisito. Ele diz assim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Amados, este é um texto muito difícil. Mas fazendo uma análise dele assim, totalmente limpo. Irmãos, quando nós orarmos, quando Daniel estava orando, ele não sabia, mas havia uma luta espiritual. Havia algo acontecendo nas esferas celestiais que ele não sabia. Havia alguém impedindo a sua oração. Um príncipe da Pérsia. A Bíblia não nos arroja mais dados sobre isso. Não posso especular. Mas havia um demônio que estava atrapalhando a oração de Daniel. E ele não sabia. Irmãos, quando nós oramos, acontecem coisas que nós não sabemos. Sim, amados. Se trava uma luta espiritual entre o céu e a terra. Talvez há um príncipe da Pérsia, amados, atrapalhando o teu matrimônio. Talvez há um príncipe da Pérsia tocando nos teus filhos.
Mas Daniel não deixou de insistir. Ele insistiu 21 dias em oração diante do Senhor. E o Senhor lhe deu a vitória. Josué precisava, já na terra prometida, lá dentro, já estava lá dentro, conquistando agora Jerusalém. E ele precisava conquistar Jerusalém de qualquer maneira. O rei de Jerusalém se reuniu com outros 5 reis, né, para ir em contra de Josué e Gibeão. Haviam feito aliança com ele. Aí Gibeão fala para Josué: Josué, pelo amor de Deus, vem me socorrer, que vai vir o rei de Jerusalém e vai nos destruir a todos. E estrategicamente para Josué era necessário, né, cortar pelo meio o território, conquistando Jerusalém. E se travou uma batalha, irmãos, uma batalha terrível durante o dia. A Bíblia diz que em momento determinado, Josué precisou e viu que a estratégia era que precisava mais tempo para acabar com esses 5 reis. A Bíblia diz que ele deu ordem ao sol e à lua. Ele falou: sol, detente no vale de Gibeon. Lua, detente no vale de Aijalon. Irmãos, isso aconteceu. Como um homem consegue, irmãos, consegue dar ordem ao sol, dar ordem à lua? Me explique isso, que eu não sei entender isso. Você sabe o que aconteceu? Não é que o sol parou, o escritor viu dessa maneira, que o sol parou. Mas sabe o que aconteceu? O movimento de translação da terra. Você sabe que a terra se move assim, 24 horas, dá uma volta. 500 metros por segundo. Nós, neste momento, estamos girando 500 metros por segundo. Nós não percebemos isso por causa da gravidade. Mas naquele momento, irmãos, a terra parou. Parou. É dizer, todos deviam ter saído disparados. O movimento de translação, o movimento da terra ao redor do sol parou. O universo parou, amados. Por causa da oração de Josué. O texto é riquíssimo, diz assim: não está escrito isto no livro do justo? O sol, pois, se deteve no meio do céu, não se apressou a pôr-se. Quase um dia inteiro, o texto explica, quase um dia inteiro. Assim atendido. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Aleluia! Deus atendeu a voz de um homem, atendeu a voz de Josué. Mas Josué, amados, Josué era um homem que andava com Deus. Essa é a diferença nossa. Eu não posso dizer para o sol parar, porque não vai parar. Porque Josué era um homem que quando Moisés ia para a montanha, andar com Deus, a falar com Deus, a estar com Deus, Josué ia atrasinho dele. Ficava na tenda, no pé da tenda. 40 dias também longe. Era um homem que aprendeu a andar com Deus. Por isso o texto diz quase um dia, assim, atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Irmãos, quando nós oramos, Deus peleja por nós. Sim, amado, Deus peleja pelos seus quando nós oramos. É que nós não entendemos que é orar. Nós não sabemos que é orar. Nós achamos que tem minutinho aí e por cumprir a vezes. Nós, literalmente, nós não gostamos de orar. Essa que é a verdade. Nós não gostamos de orar. Achamos um fastídio orar. Por isso que nossas vidas são pobres diante do Senhor. É por isso, amados. Oh, irmãos,
o desejo do Espírito é que nós nos convertamos a Deus em oração. Entendamos, irmãos, o que acontece no meio da oração. Orar não é somente gritar, berrar e bramar, não, é ter comunhão com Ele. Irmão, Satanás fará o possível para matar tua vida de oração. Se é que você tem, se é que eu tenho. Fará o possível para te convencer que você não precisa adorar. Que durante o dia você faz suas orações assim. Mas Ele vai te convencer que você, como Jesus, não precisa. Não é que Jesus era Deus. Você não precisa. Você não precisa ser seu monte. Você não precisa ter seu tabernáculo. Você não precisa ter seu lugar alto. Não precisa. Para quê? Mas, irmãos, como é necessário nós nos voltarmos a Deus. Nossas famílias, nossos filhos estão suplicando pais que orem. Sim, amados. Nossos filhos suplicam por papais que coloquem a seus filhos diante do Senhor em oração, que gemam por eles, que sangrem o coração por eles. Lembre-se destes dois princípios. Levar a Deus as nossas decisões. Assim como Jesus, Ele se dedicava a ir a orar antes de tomar decisões. E devemos orar para que outros conheçam, sim, ao Senhor. Irmãos, as armas da nossa milícia não são carnais. Não, amados, não são carnais. Mas sim poderosas em Deus. E sabe quando Ele está falando disso? Ele está falando de oração. As armas da nossa milícia é a oração. As armas de um soldado cristão é a oração. Isso ele lá em Efésios 6, ele termina falando das armaduras de Deus e termina orando em todo o tempo, com toda súplica, clamor e lágrimas diante do Senhor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, são do Senhor. E é a oração nossa arma. Amém, amados? Vamos orar. Oh Pai, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, Senhor. Te suplicamos. Precisamos urgentemente. Esta comunidade precisa urgentemente, Pai, entender isso. Precisamos entender, Pai, quanto necessitamos de orar, de estar em comunhão contigo, nos retirarmos aos nossos aposentos altos, nos retirarmos ao nosso monte, retirarmos ao nosso lugar secreto, ao nosso jardim do encontro com o Pai. Oh, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Somos uma geração que não ora, que não oramos. Nossos filhos não oram, nossos netos não oram, nossas casas não oramos. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Te suplicamos, aviva a tua obra nestes tempos. Aviva a tua obra em meio dos tempos. Oh, sim, Senhor. Aviva nossas vidas, Senhor. Toda apatia seja queimada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Senhor.